pessoal, tudo bom? Professor Flávio aqui, começando nossa segunda live de matemática, continuando o assunto sobre funções, hoje falando sobre funções quadráticas, tá? Que aí a gente vai ver a função, nós vamos ver a função voltada para parábola, né? Que eu já tinha dado essa explicação para vocês na live anterior, e a gente vai ver alguma coisa aqui voltada para a equação do segundo grau também, que a gente vai rever a fórmula de Bhaskara, que provavelmente vocês já viram no nono ano, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? Delta, que é b ao quadrado, menos 4ac. Certo? Até aí, vamos continuar vendo o sistema cartesiano, que a nossa linha horizontal é chamada de x, 0 para a direita positivo, 0 para a esquerda negativo. Y é a linha vertical, y para cima positivo, y para baixo negativo. Lembrando que nós estamos numa live, ou seja, toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar as dúvidas que eu estarei de plantão para tirar essas dúvidas de vocês, porque matemática não deve ter dúvida acumulativa, matemática não deve ter dúvida em momento nenhum, porque matemática é gancho, ou seja, se você não entendeu a aula da semana passada ou a live anterior, vocês vão ter dificuldade na live de hoje e assim sucessivamente, tá? E lembrando mais uma vez que os exercícios que serão colocados aqui para vocês, sempre, por mais que eu vá desenvolver, fazer a resolução de todos os exercícios, tentem dar uma pausa no slide, tentem desenvolver esses exercícios sozinhos para ver se a resposta de vocês bate com a minha, tá? Principalmente hoje, porque a gente vai ver a equação do segundo grau. A equação do segundo grau é uma disciplina, é uma matéria que grande parte dos alunos eles demonstram dificuldade, tá? Então tentem desenvolver aí para nós chegarmos num denominador comum, certinho? Funções, agora falando de funções quadráticas e parábolas. Vamos lá então. Definição de função quadrática. Chamamos de função quadrática toda função escrita na forma x igual a y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde b e c são números reais e o coeficiente numérico a de x quadrado é um número real diferente do número zero. Veja que se a igual a zero, teremos a função x igual a y menos igual a bx mais c, que é a função afim e não função quadrática, tá? Aí, ó, vamos recapitular um pouquinho aí de função quadrática, né? Que é esse expoente que vocês veem aí, que é representado pelo número 2. E eu já dei essa explicação em lives anteriores, inclusive nas lives do Ensino Fundamental 2, tá? Não achem que quando você está falando em funções quadráticas ou raiz quadrada, né, ou número elevado ao quadrado, que é o número multiplicado por 2. Não é. É o número multiplicado por ele mesmo, tá? Lembrem disso daí, sabendo disso já é parte do caminho andado para vocês entenderem as funções quadráticas. Podemos chamar a função ax ao quadrado mais bx mais c ou y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Toda função quadrática representa um gráfico chamado parábola, tá? Vamos ver abaixo a função quadrática. Então, ó, função quadrática é representada por um gráfico, tá? Esse gráfico é denominado, né, é chamado de parábola. O que vem a ser parábola? Parábola, pessoal, olhem aí a figura dentro do sistema cartesiano, que é essa curva aqui que está sendo feita em azul, tá? Essa curva feita em azul nós chamamos de parábola, tá? Vamos ver abaixo a função quadrática, x ao quadrado menos 4x mais 3. Vendo isso daí, x ao quadrado menos 4x mais 3, começa a vir à cabeça de vocês o quê? Equação do segundo grau, tá?
Quando a gente fala em equação do segundo grau, a gente fala em fórmula de Bhaskara, tá? Fórmula de Bhaskara, como é que é a fórmula de Bhaskara? Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, tá? Então, por exemplo, se eu pedisse para vocês desenvolverem essa equação do segundo grau aí, ó, x ao quadrado menos 4x mais c. A é tudo que acompanha x ao quadrado. Matematicamente falando, quando você não tem numeral, representa o número 1. Então, sempre que você for substituir as letras pelos números dentro da fórmula de Bhaskara, tudo que for A, você vai chamar de 1. B é tudo que acompanha x ao quadrado. B é tudo que acompanha x. Então, B valeria quanto aí? Menos 4. E C seria o numeral sozinho. Qual é o numeral que está sem letra aí? O número 3. Então, A vale 1, B vale menos 4 e C vale 3. Fazendo as substituições, dentro da fórmula de Bhaskara não começa com menos B, então seria menos com menos, que é o sinal do B aqui, que é menos 4, se tornaria mais. Então ficaria 4 mais ou menos, abro a raiz quadrada. B ao quadrado seria 4 ao quadrado. Nesse caso, tornaria-se positivo porque está sendo elevado a expoente par. Menos com menos dá mais. Então, dentro da raiz quadrada, o menos b vai se tornar sempre positivo. Então, ficaria dentro da raiz 4 ao quadrado menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale 3. Então, eu teria 4 mais ou menos, abro a raiz, 4 vezes 4, 16, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Não é isso? Sobre 2 vezes A. 2 vezes A. A vale 1, 2 vezes 1, 2. Certo? Então, a princípio, aí desenvolvendo essa equação do segundo grau, eu teria 4 mais ou menos 16 menos 12, ficaria 4. Sobre 2, porque 2 vezes 1, 2. Então, eu teria 4 mais ou menos, abro a quadrilátera. 16 menos 12 dá 4. Raiz de 4, quanto é que é? 2. Não é isso? Então, lá na resposta, quando você dá a resposta da equação do segundo grau, você tem x1 e x2. Como é que eu vou fazer? Usando esses sinais de mais e menos, né? Então, eu teria 4, primeiro sinal de mais, não é isso? 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3, tá? E depois 4, não é isso? Menos 2. 4 menos 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, as minhas respostas aí seriam o quê, pessoal? Se na primeira eu tenho 4 menos 4 mais quanto? Que deu a resposta? 4 mais 2 que deu 6. 6 dividido por 2, 3. E depois 2 dividido por 2 que dá 1. As respostas dessa equação do segundo grau ficariam o quê? 3 e 1. Ah, professor, tenho duas respostas. Eu posso chegar dentro de função junto com isso daí. Lembram lá da primeira aula que nós tivemos, que nós falamos de função afim, em que eu expliquei para vocês que em função vocês sempre vão ter dois números, o primeiro número representando as abscissas, que são o x, e o segundo número representando y, tá? Então, se eu pedisse para vocês colocarem essa equação do segundo grau que a gente acabou de desenvolver dentro de um sistema cartesiano, vocês teriam o quê? Na linha x, o lado positivo, né, de 0 para a direita, vocês parariam no número 3, não é isso? E o y subiria ou desceria se o 1 é positivo? Subiria, desculpem. Então ficaria 3 e 1, direita e para cima. Ou seja, dentro da desenvoltura da própria equação do segundo grau, eu consigo entrar em função. Deu para entender até aí? Reparem que uma matéria complementa a outra, né? A gente está falando de função e já está vendo aí junto, paralelo à aula sobre função quadrática, né? Aula de equação do segundo grau também. Continuando aqui, ó.
Propriedades das funções quadráticas. A concavidade da parábola, que a gente viu ainda agora, é essa abertura entre o desenho que forma a parábola. Veja que a abertura, chamada concavidade, está para cima sempre que o valor na função for positivo. A concavidade estará sempre para cima. Lembrem disso, positivo com relação a y para cima, tá? O valor de A é 1, que é positivo. Então, na desenvoltura daquele exercício lá, que a gente acabou de ver, é o mesmo. X² menos 4x mais 3, A vale 1, que é tudo que acompanha x², B vale menos 4, porque B é tudo que acompanha x, e C vale 3, porque C é o numeral sozinho. Certo até aí? Agora, poderia ser que na desenvoltura dessa equação do segundo grau, eu chegasse a uma raiz inexistente. Por exemplo, se eu chego numa raiz que não existe, né, que eu não vou ter um número natural, tá? Vamos colocar que eu acho a raiz de 17. Eu não vou achar número natural em raiz de 17, tá? Então eu pararia ali e diria que é uma inequação, tá? Ou seja, para você ter a equação do segundo grau completa, você tem que encontrar a raiz quadrada que tenha um número natural. Ou seja, raiz quadrada de 1, de 4, de 9, de 16, de 25, de 36, 49, 64, 81, 100 e assim sucessivamente, tá? A parábola intersecta o eixo das abscissas nos dois pontos, 1 e 0 e 3 e 0. Lembram da resposta que eu dei lá para vocês? 3 e 1, né, no caso? Os valores de x desses pontos são as raízes da equação do segundo grau, que a gente acabou de ver ali, a gente desenvolveu junto. Veja as raízes da equação do segundo grau a seguir. Mais uma vez, A vale 1, B vale menos 4, C vale 3, fazendo a substituição de letras por números aonde, pessoal? Dentro da fórmula de Bhaskara. Vamos usar a fórmula. Olha aí, ó. X igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Raiz de delta, onde delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Aí fica a gosto do freguês, tá? Cada qual faz da sua forma. Tem aluno que prefere fazer primeiro a delta e depois juntar com o numeral que estava fora da delta e fazer a divisão pelo 2A, tá? Isso torna-se muito simples quando A vale 1. Por que torna-se muito mais simples quando A vale 1? Sempre que A estiver valendo 1 dentro de uma equação do segundo grau, você consegue achar a prova real. Por quê? Multiplicando x1 por x2, você tem que achar o valor de C. Lembram que na desenvoltura daquela equação do segundo grau, em que A vale 1, B vale menos 4 e C vale 3? Quais foram as respostas que nós achamos? 3 e 1. 3 vezes 1, 3. Quanto valia C? Valia 3. Ou seja, isso quer dizer que a nossa equação do segundo grau está correta. Gravem isso daí porque é importante. A valendo 1, sempre que você fizer a equação do segundo grau, a multiplicação de x1 por x2, você vai achar o valor de C, tá? Sempre que delta em menos B mais ou menos delta sobre 2A for positivo, haverá duas raízes reais diferentes. Sempre que delta em x igual a menos b mais ou menos delta sobre 2a for zero, haverá duas raízes iguais. Se delta em menos b mais ou menos delta sobre 2a for negativo, não haverá raízes reais. Então, olha só. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac, que você vai ter, explicando aquilo que já foi feito com vocês de cabeça, ó. 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. 4 vezes 4, 16. Torna-se positivo porque está elevado a expoente par. Menos com menos dá
mais. Então você vai ter 16 menos 12. Professor, por que menos 12? Olhem aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 16 menos 12 vai dar 4. Qual é a raiz de 4? 2. Por quê? 2 multiplicado por ele mesmo, 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dá quanto? 4. Então a raiz de 4 são 2. Reparem aí que as respostas são aquelas que eu dei. 1 e 3. Que você conseguiria jogar isso daí dentro de uma função. Alguma dúvida até aí? Acho que está tudo caminhando perfeitamente bem, né? Então temos os pontos 1,0 e 3,0, por onde a parábola intersecta o eixo das abscissas. Os valores x igual a 1 e x igual a 3 são chamados zeros da função. Parábola de função x ao quadrado menos 4x mais 3. Mesma coisa. Reparem que a gente está seguindo na mesma linha de raciocínio da mesma equação do segundo grau, em que A vale 1, B vale menos 4 e C vale 3. Né? Intersecta o eixo das ordenadas no ponto 0 e 3. O valor numérico y igual a 3 quando x igual a 0. Será o valor de C em x ao quadrado menos 4x mais 3. Isso tem a justificativa de fazermos x igual a 0 e encontrarmos 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3, que é igual a 3. Por quê? 0 vezes 0? 0. 4 vezes 0? 0. Qual o único numeral que sobrou aí? O número 3. Dúvida até aí? Acho que nenhuma, ou seja, vocês viram duas explicações para a mesma matéria, para a mesma questão. O ponto de mínimo da função, mesma coisa, x ao quadrado menos 4x mais 3 é 2 e menos 1. É chamado vértice da parábola, prestem atenção aí. O vértice da parábola da função ax ao quadrado mais bx mais c é encontrado pelas fórmulas xv, né, que é igual a menos b2a e y igual a delta 4a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, que é voltado para a fórmula de Bhaskara, repetindo mais uma vez, fórmula de Bhaskara menos b mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a. Certo até aí? Alguma dúvida? Acho que não. Tá tudo bem simples. Acho que todos vocês estão conseguindo entender bem. Calcule. Aí, ó. XV, aí você tem menos com menos vai dar o quê? Menos com menos dá mais. Não é isso? 4. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2, 2. Depois a mesma coisa. Você tem menos 4 sobre 4. Não é isso? 4 vezes 1, 4. Menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1. Certo? Por que deu menos 1, professor? Menos com mais dá menos. Reparem que o numerador é positivo, o denominador é negativo e o numerador é positivo. Então, menos com mais vai dar menos. Então, temos o ponto de mínimo como sendo o vértice da parábola 2 e menos 1. Veja a função. Também, mais uma vez, ó, parábola aí. Nesse caso, vocês têm 2x ao quadrado mais 4x mais 5. Vamos tentar desenvolver isso daí dentro da equação do segundo grau? Eu vou ter A vale 2, B vale 4 positivo e C vale 5. Então eu vou ter menos 4, por que menos 4? Na fórmula de Bhaskara não começa com menos B? Menos com mais vai dar menos. Então eu vou ter menos 4, mais ou menos, abra quadrilátera. 4 ao quadrado, 16. Não é isso? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5 vai dar o quê? 40. Não é isso? Então, dentro da raiz eu vou ter 16, né, mais 16,
com menos 40, que vai dar o quê? Mais 16 com menos 40, mais 16 com menos 40 vai dar o quê? Se eu tenho sinais contrários, o que eu faço? Eu diminuo e conservo o sinal do maior. 40 menos 16 dá quanto? 24, não é isso? 24. Existe raiz quadrada de 24? Não, não existe raiz de menos 24. Nem de 24 positivo, nem de menos 24. Dentro da raiz eu vou ter menos 24, o exemplo que eu dei lá em 17. E 2 vezes 2, 4. Então eu vou ter menos 4, mais ou menos raiz de menos 24 sobre 2. Tá? Vamos ver como é que fica essa desenvoltura aí. Ó. Não há raízes reais na equação, como eu expliquei para vocês, porque a raiz vai dar menos 24. Pois delta é negativo. Então, a parábola não intersecta e nem toca no eixo das abscissas. Aplicação de função quadrática. Vamos lá a definição. Um corpo lançado a partir do solo descreve uma parábola de função x² mais 2x mais 3 e y em metros. Forneça. O alcance do lançamento é a distância do ponto de lançamento até o ponto onde o corpo toca no solo novamente, a altura máxima atingida pelo corpo. Resolução. Vamos desenhar o gráfico. Aí fica um gráfico voltado só para a teoria, tá? Voltado também para uma curvilínea aí, ó. A resolução é curvilínea. Veja que os zeros da função quadrática são menos 1 e 3. O alcance do lançamento é a distância, tá? X é igual a menos 1, a x igual a 3. Isto é 4 metros, tá? A gente vai ver a desenvoltura desses exercícios aqui na prática, que só está vendo a parte teórica. A altura máxima dada em y do vértice da função x² mais 2x mais 3. Veja que o vértice da parábola é 1 e 4. Vamos ver como é que fica essa desenvoltura aí? A vale quanto? A vale menos 1, B vale 2 positivo e C vale 3. Jogando isso daí dentro da equação do segundo grau, nós teríamos o quê? Menos 2, não é isso? Abre a raiz, 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 1, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12, não é isso? Então nós teríamos o quê? 4 e 12, não é isso? Que daria o quê? 16. Raiz quadrada de 16, quanto é que é? 4, não é isso? Então veja que o vértice da parábola é 1 e 4. Olha aí a desenvoltura dentro da equação do segundo grau. Raiz de 16. Quanto é a raiz de 16? Nesse caso aí seria 4. Ou se você quisesse dar a continuidade da outra fórmula, seria menos 16 sobre 4 vezes menos 1. Aí o resultado daria positivo. Por quê? Menos com menos, ó, 16 dividido por 4 dá quanto? 4. Menos com menos dá mais, tá? Nessa parte da aula de vocês, nós vimos mais a parábola, né, a função de parábola, e vimos aí que a gente vai começar a entrar com regra de sinais, tá? Regra de sinais, nós vimos regra de sinais, eu acho que desde o 6º ano, né? Lá quando você começa a desenvolver, por exemplo, expressões numéricas, né? Você já começa a ver, de certa forma, regra de sinais e torna-se mais intenso quando você entra nas equações do segundo grau. É simples, tá? Aqui dentro dessa live ficou mais a parte teórica. Provavelmente na nossa próxima live vocês vão ver isso daí dentro da matemática na prática. Para nós não perdermos o costume, temos mais 3 exercícios aqui matemáticos voltados para função quadrática, tá? Vamos lá então. A concavidade da parábola é A, uma abertura entre o desenho que forma a parábola. B, o fechamento entre o desenho que forma a parábola. C, a abertura e o fechamento que formam a parábola. Ou D de dado, nenhuma das
respostas acima. Sempre que o valor na função for positivo, a concavidade estará A, para cima, B, para baixo, C, para os dois lados ou D de dado, nenhuma das respostas acima. E terceiro e último exercício, toda função quadrática A representa um gráfico chamado parábola, B não representa um gráfico, chamado parábola, C representa apenas um gráfico ou D de dado, nenhuma das respostas acima. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, assim que vocês terminarem eu voltarei para corrigir. 3 minutinhos aí para vocês responderem essas 3 questões. Até lá! E aí, pessoal, fizeram o exercício? Bem simples, né? São aquelas informações mais voltadas para a teoria. Quem assistiu, né? Quem prestou atenção no início das aulas, essas perguntas aí estão mais voltadas para aquelas informações que foram dadas no início da live, né? Bem simples essas definições. E eu tenho quase certeza de que todos vocês acertaram as perguntas que foram feitas. A primeira aqui, concavidade da parábola é A, a abertura entre o desenho que forma a parábola, B, o fechamento entre o desenho que forma a parábola, C, a abertura e o fechamento que formam a parábola, ou D de dado, nenhuma das respostas acima. É claro que a resposta é a letra A, né, pessoal? A abertura entre o desenho que forma a parábola. Segunda questão. Sempre que o valor na função for positivo, a concavidade estará A, para cima, B, para baixo, C, para os dois lados ou D de dado, nenhuma das respostas acima. Vamos recapitular isso daí. Sistema cartesiano, nós falamos linha horizontal X, linha vertical Y, não é isso? Linha horizontal X, 0 para a direita positivo, 0 para a esquerda negativo. Y, que é a vertical, 0 para cima positivo, 0 para baixo negativo. A pergunta qual é? Sempre que o valor na função for positivo. Se é positivo, pessoal, é para cima ou para baixo? É claro que a resposta é a letra A. Sempre a concavidade estará para cima, tá? E terceira e última pergunta aqui, toda função quadrática A representa um gráfico chamado parábola, B não representa um gráfico, desculpem o erro aí, acabou sendo gramático, chamado parábola, C representa apenas um gráfico, ou D de dado, nenhuma das respostas acima. Toda função quadrática, a resposta correta é a letra A. Representa um gráfico chamado parábola. Certinho, pessoal? É isso. Eu acho que essas 2 primeiras lives que vocês viram voltados para matemática, ensino médio, não foi difícil, tá? Provavelmente uma questão voltada para a função vai estar presente na prova de vocês. Por isso, eu peço para que vocês prestem atenção, tirem as dúvidas de vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, para conseguirem desenvolver a avaliação de vocês numa boa, sem problema, não terem dificuldade nas matérias que virão depois, porque, falando mais uma vez, explicando para vocês mais uma vez, matemática é gancho, tá? Se você tiver uma dificuldade agora na aula de hoje, provavelmente você vai ter dificuldade nas aulas vindouras, certo? É isso, vou ficando por aqui. Tem mais algumas lives aí, as nossas aulas de matemática elas são um pouquinho extensas, né? Daqui a 2 ou 3 semanas vocês terão uma avaliação voltadas sempre para as matérias que estão sendo colocadas nas lives de vocês. Vou ficando por aqui, tenham todos uma boa semana, até o nosso próximo encontro, que provavelmente vai começar com episódios. Até lá!